Bíblia nas mãos, perto dos olhos, dentro do coração. A palavra de Deus nós vamos partilhar neste dia de hoje. Vamos juntos partilhando a palavra de Deus. Pega lá Apocalipse. Olha, gente, estamos aí fazendo um estudo do livro do Apocalipse. Já faz alguns meses já que nós estamos, algumas semanas já, e tem sido assim um grande aprofundamento da palavra, tem sido um grande aprofundamento deste livro que parece tão misterioso, mas que nos ajuda tanto a passarmos pelos momentos de tribulação na nossa fé. Eu tenho um colega meu de tempo de seminário que ficou padre, que ele se interessou pela igreja e pela vida da comunidade justamente a partir do livro do Apocalipse. Ele era jovem na época, tinha curiosidades com relação à igreja e começou a ler o livro do Apocalipse, então começou a se interessar cada vez mais pela igreja. E hoje é padre, né? Estamos aí mesma caminhada, já 10 anos de padre, né? Então, também, veja a importância de fazermos um bom discernimento da palavra de Deus, acolhendo a palavra na nossa vida. Vamos lá, eu já terminei de ler todo este capítulo 13, mas faltou nós estudarmos, principalmente o tema que nós queremos partilhar hoje, que é o tema da besta, o 666. Que é o número que aparece aqui no finalzinho do capítulo 13, que gera muita curiosidade e muitos comentários. Vamos lá, versículo 17 diz assim: E ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, que é o nome da fera, ou o número do seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tiver entendimento, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. Seu número é 666. Vamos lá. Para que ninguém possa comprar ou vender, só os que tiverem esta marca. Os que são selados por Deus, eles recebem as bênçãos dadas por Deus. Os que foram selados pela fera, recebem os benefícios pelo governo, especialmente esses privilégios econômicos. Podemos entender este problema com uma ilustração prática. Segundo as leis do nosso país, né, o cidadão que não comprova a sua participação nas eleições perde alguns privilégios, entre eles até mesmo alguns direitos econômicos. É possível que o governo romano tenha exigido algum tipo de comprovante de participação no sacrifício dos ídolos para os cidadãos manterem ou adquirirem determinados privilégios. Sabemos também de associações ou sindicatos profissionais ligados à idolatria. Os cristãos fiéis, obviamente, seriam discriminados por não cederem a tais exigências. Mesmo se não tivessem algum comprovante oficial, os discípulos de Jesus certamente seriam identificados como pessoas que recusavam participar dessas falsas religiões. O nome da besta, os selados de Deus recebem esta marca, o nome do seu Pai. Os servos da besta recebem uma marca do nome da besta. O número da besta pode ser comunicado por meio de um número que representa a besta. Esse número se encontra no próximo versículo, que é o versículo 18, que nós vamos ver agora. Apesar de qualquer dificuldade que nós tenhamos em compreender essas questões simbólicas, Deus o revelou para comunicar uma mensagem aos leitores originais do Apocalipse. Mais uma vez, devemos lembrar que este livro, ele é uma revelação, ele não é um mistério oculto. O número da besta, ou o número da fera, pode ser calculado ou decifrado para que o leitor entendesse o sentido. Este comentário sugere que os primeiros leitores teriam condições de compreender essa mensagem. A explicação pode ser tão simples e assim não estaria falando de um determinado homem. O número pode ser simplesmente representar o homem em termos gerais, o ser humano, sem tentar identificar uma pessoa. Da mesma forma que a besta surge da terra, recebe sua força da sociedade ímpia. Essa figura, ela estaria frisando o fato de esse inimigo ter uma origem humana. O número 666, a explicação mais simples e que se enquadra bem com o que nós acabamos de partilhar sobre os números do homem, é de entender que 7 é o número da perfeição. Nós já falamos sobre isso, você sabe. Então, 7 é o número da perfeição. O 6, então, seria o número da imperfeição.
Se o 7 é o número divino, é o número da perfeição, o 6 é o número do fracasso humano, o número da imperfeição. Desta maneira, então, 666 não passa de um poder humano, um poder imperfeito. Antes de ficarmos aterrorizados pela besta da terra, ou até mesmo pela besta do mar, o que nós devemos lembrar é de Miguel. E por que Miguel? Porque a pergunta é: quem é como Deus? A besta vai fracassar. Devemos observar de uma outra maneira, tentando explicar o número da besta, desde o século, do segundo século, diversos autores têm baseado as suas interpretações, as suas pesquisas neste número, tentando fazer aí um sistema de cálculo, né? Especialmente pelos judeus da época, a chamada gematria, no qual cada letra receberia então um valor numérico. Como se pode imaginar, as possibilidades são várias. Os diversos valores atribuídos às letras podem ser manipulados para aplicar este método aos nomes das diversas personalidades históricas, inclusive atuais. Houve até quem dissesse que o número da besta representava o próprio Papa Francisco, ou o Papa João Paulo II, ou outros líderes. Olha que absurdo. Isso não nega de uma interpretação relevante à mensagem do Apocalipse. Qualquer interpretação plausível teria que se adequar ao contexto da perseguição e o poder nas últimas décadas do primeiro século. Uma sugestão oferecida no segundo século foi Laetinus, interpretada como referência a um rei latino para representar o poder romano. Outra sugestão também seria o nome de Nero César, do grego ao hebraico, depois aplicando o sistema da gematria. Desta maneira, chegamos ao número 666, 666. Então veja aqui, muitos gostam, de fazer e tentar identificar alguns personagens históricos, quem de fato seria. Alguns até tentaram identificar aqui como sendo Hitler, aquele grande fascista e líder do Império Nazista, entendendo então o número 666 como o fracasso do poder humano. Isso é fato. Identificamos este líder com características de Nero, ou de outros líderes malfeitores. A besta tem um poder humano e nada mais. Não merece adoração. Não deve ser honrado como Deus. Não pode fazer nada que o homem não seja capaz de fazer. Colocando este poder ao lado do poder daquele que segura 7 estrelas na mão direita, o discípulo de Cristo não precisa ter medo da besta. A primeira besta pode ser feia, mas é poderosa e tem o apoio da segunda, que induz os homens a adorá-la. Os fiéis, porém, devem perseverar na sua confiança em Deus, e então seremos vencedores eternos.